Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra ajudar a galera que vai fazer vestibular de novo, que essa é a nossa meta aqui de todos os dias. Eu acordo e falo, vou ajudar a galera do vestibular. Quem eu vou ajudar hoje? Como eu vou salvar a nação? Galera do vestibular. Na verdade, essa é a minha resposta pra tudo. O pessoal fala, tudo bem? Eu falo, galera do vestibular. Galera do vestibular. Sim. Não, até porque a gente tá tentando ler todos os livros do vestibular, né? Que são mais de 50. E aí é só esse mesmo, no caso, que a gente, tem feito, né? Mas galera, a redação do Enem é uma coisa extremamente importante, até porque a nota dela tem um peso ali maior do que as outras matérias, porque a redação envolve um monte de conceitos ali que você precisa usar, né? De construção textual, de interpretação de texto, blá blá blá. E também é uma excelente representação do que o Enem é, né? O Enem, ele sempre pede matérias e coisas e assuntos que você possa usar enquanto cidadão. Sim. Que você possa usar no seu dia a dia, né? Então, como que você pode dar uma intervenção social em algum tema que a redação do Enem te der, e lembrando que a gente nunca sabe, né? Sim. Cada ano aí é um tema diferente, e também não adianta a gente estudar tanto a atualidade, tá? Porque a redação do Enem, o Enem em si já está preparado desde o começo do ano. Então, coisas que aconteceram a partir de, sei lá, fevereiro já não vão cair e não vão ser temas. Podem ser temas no ano que vem, né? Mas nesse não. E uma coisa bastante importante disso do Enem cobrar essa questão de, enfim, uma intervenção social, uma coisa que você possa fazer ali para melhorar, para tornar esse mundo um pouco melhor, tem muito a ver com a estrutura da prova. Quando a gente pega uma FUVEST, por exemplo, ela é muito mais conteudista. Então ela quer que você saiba o que está escrito na linha 5 do livro do Shakespeare, sabe? Agora o Enem, ele quer que você desenvolva competências e habilidades. Pra você poder aí ser uma pessoa com leitura crítica. Uma pessoa melhor, né, gente? Uma pessoa melhor, uma pessoa bacana, uma pessoa que tá se der match no Tinder, vai ser legal sair com você. Exato. É isso que eu nem quero, na verdade. É isso que eu nem quero. Que você saia por aí dando match no Tinder. Mentira, não é isso. E pra isso, na sua redação, você pode colocar na parte da argumentação, porque a gente tem toda aquela estrutura textual. E quando você tá argumentando, dá pra você colocar coisas que você... Pra mostrar que você tá antenado, que você consome cultura, que você assiste cinema, que você lê livros, que você assiste peças de teatro, enfim, cultura em geral. Então a gente trouxe uma ajuda, né, Tati? Exatamente. A gente vai falar de alguns temas, a gente dividiu esse vídeo em duas partes, né? A gente vai sugerir alguns temas que a gente acha que possa cair esse ano e fazer sempre um link que vocês podem fazer na hora de prestar, né? Com algum livro. Porque aqui é o quê? Vai ler um livro, gente. A gente não tá lendo esses livros só à toa, não. Só à toa. Só à toa. Tá entendendo? Então vamos lá. Uma das coisas que estão acontecendo neste vasto mundo é o quê? Né? Aliás, não só no Brasil, né? No mundo todo mesmo. Questões de poder político versus poder público, né? O quanto que manifestações... o quanto que, enfim, textões no Facebook, o quanto que a gente, enquanto população, consegue efetivamente tentar mudar aí no mundo político. Sim, né? E a polarização, que tem sido um tema mega importante. E a polarização também. Que tem sido um tema mega importante. Então você tem aí o impeachment da Dilma. Que não foi o nosso primeiro. Que não foi o nosso primeiro, né, em termos de história. Você tem o Trump aí nos Estados Unidos, né, sendo presidente, numa coisa extremamente complexa ali, que ninguém esperava, né, que ele ganhasse. Enfim, uma série de coisas que a gente pode muito bem ter isso como tema na redação do Enem, devido a essas várias notícias. E aí, se perguntarem, e aí, vamos fazer um linkzinho com isso aqui? Gente, tem muito link que dá pra fazer com literatura. E, aliás, a gente tem tanto links mais populares, como, sei lá, Game of Thrones. We gather today to choose a new king as our leader. Who makes a claim? Que já falaremos um pouquinho pra entender. Mas também, talvez menos populares, mais pro clássico, né? Que é um que está, inclusive, na lista obrigatória da FUVEST, que faz entrar na USP, né, na Universidade de São Paulo, que é Claro Enigma, do Drummond. É extremamente importante, veja nossos vídeos falando sobre isso, né, porque o Drummond, no Claro Enigma, ele está numa fase totalmente cética, gente. Ele está numa fase em que ele já passou por várias fases sociais, ele já foi comunista, ele já lutou contra a ditadura, ele já, enfim, tentou fazer acontecer. Ele tem, por exemplo, sei lá, Rosa do Povo, que é um livro da fase mais social dele, né? Que ele fala só, o mundo é horrível, mas uma rosa ainda consegue nascer no meio da estrada, né? Consegue ter força.
para tentar quebrar o asfalto. Enfim, ele tem sempre tudo isso, só que aí, quando ele vai lançar Claro Enigma, que já é a terceira fase do modernismo que ele entra, ele já tá cético, ele já tá mais velho, ele já não tá acreditando em mais nada. Então, é um livro extremamente pesado, porque ele não é mais político, porque ele desiste, sabe? Ele desiste. E ele já começa, o primeiro texto dessa obra, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, aceito a noite, né? E não vou me dar o trabalho de acender a lâmpada, porque eu aceito a noite. Então, você tem... E aí, sei lá, Máquina do Mundo, que finaliza esse livro, né? Que é um homem, quase Fausto ali, né? É um homem que tá passando e ele consegue ter acesso a uma máquina que daria resposta pra ele de tudo, só que o próprio homem fala, cara, não vai adiantar, eu não quero isso pra mim. Então, olha que link legal que dá pra fazer, né? Será que o ceticismo... será que é a vez do ceticismo? Será que... Até quando a militância deve ir, sabe? É um negócio muito comum, né? Quantas vezes a gente não vê gente que fala assim, eu não vou votar, eu voto nulo porque eu não acredito mais, não tem ninguém que me represente, então é bastante importante essa questão. Exatamente, dá pra brincar muito com isso, né? E o Enem ama quando a gente faz link, né, com qualquer coisa cultural. E ainda mais se você mostrar que sabe aí da vivência do Drummond, que é um dos maiores poetas do Brasil, né? E saber disso, saber que o cara tá cético, que ele já desistiu, que ele já cansou, que ele nos apresenta um personagem, nos apresenta um eu lírico extremamente desgostoso da vida, né? E o quanto que isso se aplica, sabe? Aquela coisa de, olha, não discuto política, não quero discutir política, porque eu cansei. Não me envolvo. Então dá pra fazer um linkaço com isso, muito legal. E em Game of Thrones, né, enfim... A gente tem uma coisa muito mais pop, inclusive é bom até tomar um certo cuidado, assim, porque a gente também não pode se empolgar com outras partes da história, que mistura fantasia e tal, mas em Game of Thrones a gente tem várias casas ali que podem perfeitamente ser representadas por partidos políticos, por exemplo, ou por ideologias, seja de esquerda, de direita, de centro, da onde você quiser, e a gente tem ali o conflito e ações que eles precisam tomar para que eles assumam o poder e consigam controlar as coisas. E em situações que a gente viveu recentemente, de será que a delação premiada desse cara é uma coisa justa? Será que ele tá falando a verdade e tal? A gente tem todo um jogo de intrigas, né? Tá difícil, inclusive, acompanhar a situação política do Brasil. Você tem que ficar muito atenado, porque não é para amadores de verdade. Então, se for um tema que cair, eu acho importante a gente fazer esse paralelo com a literatura, de que essa guerra de poder, né, sempre existiu. Inclusive, tem um livro muito bom, porque ele vai falar sobre essa questão de como, em qualquer situação, como a gente estava assistindo esses dias, né, um ensaio sobre a cegueira, os seres humanos, quando a gente se agrupa, parece que a gente precisa exercer o nosso poder de alguma maneira. E aí, talvez isso também contribua para esse descaso, esse ceticismo que você falou para a política. Exatamente. Aliás, também, né, isso me fez lembrar que ensaio sobre a cegueira e também o próprio Game of Thrones, né, eles mostram muito uma coisa também, que é o tamanho poder que o povo pode ter e o quanto que o povo pode ficar totalmente bitolado em questões, né, em coisas, pra fazer, enfim, o que eles quiserem fazer, sabe? Porque a gente tem cenas bem fortes em Game of Thrones, que com certeza, né, não em Game of Thrones, nas Crônicas de Gelo e Fogo, dos livros em si, né, as lutas todas do povo querendo também, às vezes, tomar as rédeas das situações que acontecem, né, a própria questão, por exemplo, de liberar os escravos, por exemplo, né, e no ensaio sobre a cegueira a gente também tem um mundo onde não existe mais um poder político uma certa hora estabelecido, porque tá todo mundo igual, tá todo mundo cego, tá todo mundo cagado, sabe? Então, até que ponto o ser humano também não vai tomando conta e pegando isso, pegando as rédeas, enfim, dá pra fazer, gente. Muita coisa. Muita coisa. Isso eu acho que é legal, assim, esse vídeo é um exercício pra vocês começarem. Talvez não caia nenhum desses temas, mas você já conseguiu entender a lógica do negócio, sabe? De, eu posso relacionar essa leitura, até porque talvez você tenha lido livros que a gente não leu ainda. Exato. Então é muito legal você fazer esse exercício. Outro tema que pode cair loucamente é racismo, né? A gente tem tido, se você pega, por exemplo, o Google Trends, né, que é uma métrica do que está sendo mais dito ali na internet, você vê, por exemplo, que questões raciais, graças a Deus, tem crescido muito, né, essa discussão, esse debate, essa abertura para falar sobre isso, né, que é importantíssimo, porque nem isso a gente tinha antes, viu, galera? Nem isso a gente tinha antes.
Então, e quando a gente fala de questões raciais, a gente pode basicamente falar de todos os livros, praticamente, né? Porque o Brasil é composto por uma maioria negra. E a gente foi o último país a liberar os escravos, né? Libertar os escravos. Então, assim, isso já mostra bastante de como a gente ainda está muito atrasado nesses debates, né, de questões raciais aí que poderiam acontecer. E é claro que na literatura isso se aplica, né? Na literatura isso se mostra. Eu, por exemplo, em Minha Vida de Menina, né, que é um livro que entrou no lugar de Capitães da Areia, na FUVEST, é muito legal porque você tem uma menina de classe média, branca, e que está ali bem na época da abolição da escravatura. E ela mostra muito bem como que era a linha de raciocínio da família dela nessas questões raciais, porque você tem uma figura da avó que é extremamente amorosa e bondosa com os escravos, mas que chegou num ponto que ela tem que liberar os escravos. Só que a avó dela fala muitas vezes a frase seguinte: eu tive que liberar os escravos, mas eu me tornei escrava, porque eu não sei o que eu vou fazer com eles agora. Né? Então, assim, toda essa questão que você tem, e que os escravos realmente não sabiam pra onde ir, e também muita gente confundia, eles acabavam confundindo. Imagina, você do tá nada, livre agora. Tá livre. Ok, bacana. Né? Então, sem ter nenhum tipo de política respaldo, e poder né? e respaldo ali pra conseguir, né, assegurá-los das coisas. Enfim, toda essa questão é muito bem retratada no Minha Vida de Menina e, enfim, tantos outros livros, né? Em Mayombe, Sim. por exemplo. Mayombe, que a gente fez a resenha, tá na lista da FUVEST e é um livro extremamente importante. Ele faz parte ali de uma seção, assim, que é a literatura africana, que trata muito sobre esse tipo de questão, porque, enfim, a África é um continente que sofreu muito com a exploração, assim, da Europa toda. A Europa toda já tá... E, enfim, ingleses, franceses, enfim, a gente tem vários livros que eu quero indicar. Mas eu queria muito falar sobre Negrinha, do Monteiro Lobato, que a gente também fez resenha aqui no canal. E é um conto, é bastante curto, então se você não leu, é uma boa oportunidade pra ler, né? Agora que a gente já tá mais em cima do vestibular. E Negrinha conta a história de uma menina, né? Uma criança que ela é meio que filha desse processo também de libertação dos escravos. A gente teve uma lei que era do ventre livre, em que escravos menores de idade eram criados pelos seus donos, assim, para que eles pudessem ter esse tipo de respaldo. Mas na prática não funcionava muito bem assim, Obviamente então... não. O conto, ele retrata muito sobre isso, essa questão do homem branco se sentir muito superior às pessoas negras e toda a questão da escravidão. E no caso da literatura africana que a gente estava falando, Mayombe é um livro muito bom, que fala sobre guerrilheiros que estão lutando ali contra a exploração portuguesa, que está dominando a galera ali onde eles estão, né? Principalmente na região da Floresta do Mayombe, onde tem um monte de recursos. E também tem Desonra, que é do Coates, que eu gosto muito desse livro, porque... trata sobre um cara branco na África, que ele é professor universitário, e aí ele vai pra casa da filha dele, lá no interior do país e tal, no interior, né, no campo, que ela vive numa fazendia lá, e ele acaba encontrando a África pós-apartheid, assim, com grupos de milícias e de assaltantes e de estupradores, e é tipo o resquício do que toda essa segregação causou. Então é muito importante, assim, eu acho que pra falar sobre racismo, são bons exemplos que a gente poderia fazer um link extremamente importante. E a gente tem uma playlist inteira aqui só com literatura africana, né? A gente sempre indica literatura africana aqui. E, enfim, além de literatura africana, porque aí a gente pode citar, por exemplo, a Chimamanda, Sim. que tá aí crescendo, que bom, que é uma autora maravilhosa, né? E que basicamente retrata questões raciais de uma maneira soberana. Tem a Paulina Tiziane, que é a minha escritora preferida, que escreveu o livro Niket, que conta a história da poligamia, que é uma cultura comum na África, né? Principalmente em Moçambique, em alguns lugares ali. Então, assim, basicamente a gente tem tudo isso, mas isso me lembrou também do Sol é pra Todos, Sim. da Harper Lee, que basicamente tem uma resenha minha no Babalogia e que basicamente conta a história, né, de um cara branco. São várias histórias, na verdade, né, porque assim, é uma família bem de vida, querendo ou não, de classe média, mas o pai dessa família, ele é advogado e ele resolve que ele vai defender um negro que supostamente estuprou uma garota da família mais pobre que tem ali no condado onde eles moram.
Então, assim, mostra muito, muito de como a questão racial é extremamente, tem um peso extremamente grande nessa questão da acusação do cara, sabe? E a cidade inteira acusando o cara só porque ele é negro, enfim, isso também, o quanto que isso pesa e todo mundo indo contra a família porque resolveu apoiar este homem negro. Então, assim, dá pra fazer tanto link, gente. Tanto link, e O Sol para Todos é um ótimo livro, é um livro, inclusive é um clássico americano, né? Eu fiz um vídeo com o Tim e ele contou que lá eles são meio que obrigados também a ler isso na adolescência, o que pra mim é glorioso, é maravilhoso, né? Porque é um puta livro. Enfim. Me obriga a ler esse livro. Não que é maravilhoso você ser obrigada, tá? Pelo amor de Deus. Eu digo assim, né? Que literatura é gostosa de você mostrar pros jovens. Sim. E não, né, não é um livro tão distante assim da nossa realidade. Como costuma ser aqui no Brasil, né? Quando tem obrigatoriedade aqui no Brasil, é tipo, Nossa. lê aí Sermões do Padre Vieira. Você fica tipo, what? Se O liga, cara tava ó. aqui em 1500, rapaz. Não tava nem aqui, fiquei sabendo, nem me chamaram. Outro tema que pode cair muito, Que eu gostaria muito que e que eu caísse, gostaria porque, muito olha, que caísse, é qualquer coisa relacionada às questões indígenas, né? A gente tem tido, que bom, uma série de manifestações do próprio povo indígena, mostrando assim, gente, vocês podem, por gentileza, dar uma anotadinha aqui na gente, que a gente tava aqui antes de vocês, vocês nunca notaram, vocês acharam que a gente é um bando de trouxa, entendeu? Vamos aqui, prestar atenção. E aí tem toda essa questão da Amazônia também, né? Enfim. liberação de reserva ambiental. Sabe? Fora os ataques que eles já fora sofrem. Fora os ataques que eles já sofrem naturalmente. É que naturalmente não é bem a palavra, sabe? Porque, né? Não naturalmente, mas né, que as pessoas Mas já que já fazem tem eles passarem exato. no dia a dia, né? E quando a gente fala de índio, né? Quando a gente fala de questões indígenas, não tem como a gente esquecer da galera do romantismo, né? Principalmente do tal José de Alencar, Da fase, que era indianista. Tipo Olha assim, aí. Que era uma pessoa extremamente agradável, né? Escravocrata, romântico. Pessoa assim que achava que o mundo ia ser salvo pelos europeus. Sim. Uma pessoa de boa, sabe? Uma pessoa tranquila. Mas basicamente, né, ele tem toda uma fase indianista que ele foi o maior defensor, né, o idealizador dessa fase, e que é composta por 3 livros, né, que é a Iracema, que todo mundo conhece, né, que a maioria das pessoas sabe mais ou menos o que é, porque sempre foi em algum vestibular, foi obrigatório. Sim. Aí tem o Guarani e o Birajara, né, que basicamente, enfim, são 3 livros aí que retratam o povo indígena. Mas, claro, um povo indígena americanizado, Sim. um povo indígena Colgate. que vai ser salvo pelo português, né, pelo homem branco, enfim. Nossos um heróis, povo essas indígena. pessoas maravilhosas. Um povo indígena extremamente caricato, extremamente, enfim, ai, gente, romantizado, né? Então a gente tem todas essas questões e é mais uma prova de como a gente nunca conseguiu captar a questão indígena de uma maneira boa, né? A gente sempre botou o indígena ou romantizado, ou como bobo, ou Sim. como, entendeu? Como alguma coisa, sabe? Sim, e isso. nunca sobre o que ele realmente é. Nunca ninguém chegou no indígena e falou, viu? Você pode me contar Você um pouquinho? pode me contar? Tudo bem, querido. Só pra saber, antes de eu sair falando umas besteiras e publicar uns livros, eu queria só perguntar. Assim, Só perguntar mais ou menos aí o que você vive. porque então, é isso, a galera nunca deu voz pra esses caras, sabe? E aí a gente cresce com essa sensação absurda de que os portugueses falam assim, toma um espelho pra você, e é isso, tá bom, queria mesmo um espelho. Tipo, gente... Uhul, espelho! E hoje em dia, finalmente, né, não é nada perto do que deveria ser, mas a gente tem indígenas escrevendo, tem indígenas na universidade, inclusive. Mas Então, assim, é uma coisa tão ainda fora dos padrões, Sim. né? Nós falar os índios do Brasil, né? Temos presença dos índios, mas poucos sabem que, né, não somos simplesmente índios, que somos povos, que tem essa diversidade enorme aí de sermos 305 povos que têm sua cultura, sua tradição, seus costumes, né, o seu jeito diferente. Então nós temos ainda a presença de mais de 80 grupos, né, e muito mais que isso, né, de referências de povos que vivem ainda sem nenhum tipo de contato com a sociedade. Enfim, é um link muito bom que dá pra fazer a prova de que enquanto a gente tentava ser nacionalista, né, enquanto a gente tentava mostrar que o Brasil era topster,
que era isso que o romantismo queria, ainda assim... Esqueci um pouquinho. Ainda assim, quem eles era falavam, vamos brasileiro. pegar o índio, vamos, uhul! Mas aí romantiza o cara, sabe? Americaniza o cara, bota o cara como uma coisa que ele não é. Então assim, tá muito errado. Eu imagino, Dá pra fazer muita coisa, dá pra debater bastante sobre isso. A discussão pra fazer esse livro, sabe? Vamos pegar um índio, mas assim Mas não, sim, né? assim não, né? Vamos, já sei, aqui. Olho azul, vamos botar um olho azul nele. E vamos trabalhar isso, assim. Vamos ver se comparar, funciona. já sei, vamos comparar com os animais? Acho que vai ser bacana. Vamos falar que ela tem lábios de mel. Porque aí fica mais uma homenagem mesmo, né? É, Eu não, acho que a galera vai eles vão gostar. sentir, acho que eles vão ficar felizes. Um outro tema que talvez não caia exatamente com isso, mas pode envolver isso, é o empoderamento feminino, né? O Enem do ano retrasado já falou sobre isso, mas talvez possa cair alguma coisa relacionada a machismo e tal, e que você possa usar, assim, diversas questões sobre isso que estão na literatura, Sim. né? A gente trouxe alguns links bem legais, assim, o que eu realmente apostaria de, se eu estivesse escrevendo a redação hoje, porque eu tô muito nesse momento, seria A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Sim. Porque, além de ser um livro muito bom em vários sentidos, eu tô muito feliz de ter lido, que eu não tinha lido até então. Ele fala muito sobre... No começo a gente tem a narração do GH, né? Que tá ali falando. E ele fala, tipo... Eu vou escrever a história da Macabé, que é uma menina extremamente sofrida, feia, pobre, que não tem nenhuma perspectiva de vida. Porque se for uma mulher escrevendo, ela não vai ter o estômago pra fazer, sabe? Ela vai tornar esse texto piegas e vai ficar chorando enquanto ela escreve. Quando, na verdade, era a própria Clarice escrevendo, sabe? Então, o quanto será que ela não deve ter ouvido pra ela Isso escrever claro, isso? exatamente. Então, eu acho uma crítica muito boa, além do fato dessa questão da escrita, que foi uma mulher que escreveu uma história extremamente pesada e que hoje em dia, enfim, a gente conseguiu superar um pouco. Acho que Harry Potter ajudou muito essa questão de mulheres na literatura escrevendo sobre, enfim, o que elas quiserem escrever e não só Água com Açúcar. Mas ainda assim, né, tudo é exato. uma questão. Inclusive, temos uma playlist muito boa que chama Por que Mulher, aqui no Valer um Livro, com debates vários, escritoras várias, mulheres que a gente separou para debater sobre a mulher na literatura. Mas isso enfim... É só um intervalo Só um comercial intervalo aqui. comercial. Mas além da questão da Clarice estar escrevendo esse livro, a gente tem a personagem principal, que é a Macabeia, que é uma mulher que é uma passa mulher. por um monte de coisa. E a gente tem aí toda a questão de migração nordestina, que a gente teve muito no século passado, de vir para São Paulo, para as grandes capitais do Sudeste, para tentar a vida e uma vida melhor, enfim, construir alguma carreira, algum tipo de dinheiro, porque as políticas públicas é uma coisa de distribuição de renda que não existe, no caso, né? Então, as pessoas vinham muito pra cá pra tentar a vida, e mulheres também. Eu sou filho de mãe solteira que veio do Piauí para tentar a vida, sabe? Então, não é como se fosse uma realidade muito distante. Então, eu acho Exatamente. bacana. Além dela, a gente também tem Dom Casmurro, né? O clássico aí do Machado de Assis. E um dia, uma grande amiga minha, Clarissa, que é editora da HarperCollins, falou uma coisa na mesa de bar que eu nunca vou esquecer. Ela falou, você sabe sobre o que é Dom Casmurro? Eu disse, claro que sei, Bentinho. E comecei a explicar. Ela falou, não, Dom Casmurro é sobre como a mulher é tratada no século passado. E eu fiquei, verdade. Porque a Capitu tem toda essa questão, né? O fato dela ser uma mulher é extremamente importante na narrativa da obra. Porque as coisas que ela é obrigada a passar por ser mulher e por ser... e é isso que a diferencia do Bentinho, né? Principalmente ali. Enfim, são várias questões. Até o fato da traição, se rolou ou se não rolou. Enfim, das amizades. Quando o Zé Dias vê os dois brincando lá fora, ele fala assim, essa menina aí tá levando esse menino pro mau caminho. Porque ela é dissimulada. Essa menina aí tem olhos de cigana. Essa menina aí é como se falasse assim, olha só ela. Não é flor que se cheire, Não é flor que se cheire, não. Uma mulher com estes modos tem modos, Capitu, né? Uma coisa que falam muito pra ela. Então, basicamente, a gente tem todo um retrato da mulher e o Machado era muito bom em fazer isso, né? Em mostrar, em nos apresentar personagens femininas extremamente importantes, extremamente bacanas, assim como a Clarice, que só tem personagem feminina soco no estômago. E que retrata muito bem, né, sobre tudo isso. E aí eu também lembrei da Helena Molly, que é a menina que escreve, né, supostamente ali, o Minha Vida de Menina, que é o outro livro da FUVEST agora, e que também ela tem toda uma questão, porque ela mesma fala que ela não quer entrar dentro dos padrões femininos que são postos a ela, então ela briga na escola, ela fala o que ela pensa, ela, enfim, respeita quem ela quer respeitar, e ela em momento nenhum
se deixa levar pelo machismo, né? E, inclusive, ela debate muito sobre o papel da mãe dela. Ela fala assim, pô, todo mundo fala que meu pai é maravilhoso, mas olha minha mãe aí. Sim. Minha mãe tá esse tempo todo pelo marido, por nós, pelos filhos, fazendo comida, e ninguém dá um tostão pra ela, assim, no sentido psicológico, de falar, olha essa mulher que maravilhosa, um reconhecimento. Então, enfim, é muito legal também. E é claro, né, a gente pode fazer uma lista enorme aqui de livros que justamente retratam a mulher e que falam sobre a mulher e quão importante é a gente debater sobre isso. E por último, e não menos importante, o Guto deu um spoiler do que a gente ia falar, porque ele falou assim, Macabeia. Macabeia fez o quê? É uma personagem feminina que migrou para São Paulo, né? Então a gente também acha que pode sim cair algo relacionado com a questão de migração. Enfim, Macabeia é um exemplo disso, né? Uma personagem extremamente forte e que migra para São Paulo, né? E que isso é extremamente importante na narrativa de Hora da Estrela. Eu acho que é bastante importante a gente pensar nesse conceito, porque na geografia isso tem acontecido muito recentemente, né? Uma descentralização. Então, se no século passado a gente teve toda uma galera vindo para São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, por exemplo, agora a gente tem pessoas ou retornando para seus lugares de origem, ou então indo para outros lugares que são menos centrais, porque assim, as cidades estão abarrotadas. Então é uma questão bastante importante. Eu acho que migração ainda é um tema muito relevante, além da galera que tem vindo para cá, como, né, bolivianos, africanos, enfim. E é maluco, né, porque a gente pode falar muito sobre isso, porque tem até um outro tema, mas isso vai ficar para outro vídeo, que é essa coisa do conflito de gerações, né? Essa geração millennium que a gente tem falado é uma geração que tá migrando, que tá saindo das grandes cidades, que todo mundo sempre quis vir pra grande cidade pra ir pra uma praia, pra ir pra um lugar no interior, pra ter uma paz e tal, pra ter uma qualidade de vida. Até porque o sofrimento que foi decorrido dessa centralização é absurdo, assim. Tem um texto, já que a gente falou de Clarice, é meu texto preferido dela, que é o Mineirinho. O Mineirinho era um bandido que, enfim, ele era mineiro no caso, mas ele foi morto no Rio de Janeiro, ele foi executado, porque esse texto, ele é um conto em que Mineirinho levou 13 tiros para ser executado pela polícia. E aí Clarice fica extremamente transtornada com isso. Ela fala qual é a necessidade de você dar 13 tiros numa pessoa. Ele não morreu na quinta? No quinto primeira, tiro, assim. né? Não, assim, tipo, não precisa nem falar a primeira. No quinto tiro, pelo menos. 13? Inclusive, na última entrevista dela, aquela entrevista que ela tá, enfim, toda compenetrada, toda introspectiva, o cara pergunta pra ela qual que é o texto preferido dela e ela cita o Mineirinho, que, nossa, é muito bom, porque é isso, assim, a gente tá falando sobre movimentos migratórios, tanto dentro aqui do país como fora, né? Inclusive tá tendo várias, enfim, palestras. Na Mário de Andrade teve esses tempos sobre, enfim, as bibliotecas estão muito preocupadas sobre qual que é o papel da biblioteca para ajudar essas pessoas que vieram de fora, que não sabem falar português direito e que tem que se virar sem nenhum tipo de respaldo, sabe? Então a migração é um assunto bastante importante. Esses contos e romances, enfim, que tratam sobre essa situação aí de migrar, de você ter que sair do seu lugar para tentar uma condição de vida melhor, como a Macabeia fez, ou então até segurança, né, como o pessoal que eu conheci lá, que era de Camarão, que tá tendo uma guerra horrível, assim, no país, e a galera veio pro Brasil para ver se eles conseguiam se virar melhor, sabe? Então, eu acho muito importante a gente falar sobre esses livros que tratam sobre o movimento dessas pessoas. Exatamente. Além desse, eu também lembrei, né, de Maria Carolina de Jesus. Sim. Que, inclusive, ela veio, né, com a mãe pra cá, pra São Paulo, pra viver em uma das maiores favelas do país, né? E, enfim, depois ela tem todo um processo de migração de novo, porque ela vai morar num sítio, sendo totalmente desconhecida de novo pela mídia, e também é outra personagem, né? Outra persona, porque, enfim, ela é a personagem principal dos livros dela, mas também tem toda uma questão aí do poder da mulher, né? Também, que pode, ainda no outro tema, ou outros temas que a gente vai falar nos próximos vídeos, por exemplo, que é da extrema pobreza, da miséria brasileira, né? Enfim, e dessa coisa, dessa luta, desse conflito que a gente tem na internet, que é tudo sempre tão perfeito e que na vida real não é. Enfim, são várias coisas que a gente pode falar aí com o texto da Maria Carolina de Jesus, que inclusive vai ser obra obrigatória no ano que vem de algumas faculdades. E também tem resenha aqui no canal. Então, enfim, é muito importante a gente lembrar, né, da importância dessa mulher para nossa literatura, e que, diga-se de passagem, muita gente acha que não era nem ela, né, que escrevia, mas sim
o Adálio Dantas, que foi o jornalista que a descobriu. Então, assim, mais uma coisa, né? Então, além do tema de redação por essa migração, também se fosse o papel da mulher, né? O poder da mulher, se fosse racismo, enfim. Tudo isso está muito intrínseco na literatura da Maria, que é maravilhosa. Enfim, a gente foi falando e debatendo pra vocês verem como dá pra fazer isso na redação de vocês. Como a sua argumentação pode ficar muito mais rica, acrescentando obras que você leu. Tudo isso que a gente falou vai ajudar você a ter a sua própria opinião, o seu pensamento crítico fundamentado em alguma coisa e não só no eu acho isso porque eu acho. Você não acha nada, sabe? O mundo tá aí pra oferecer um monte de informação pra você e você tem que filtrar. Exatamente. E essa é a base do Enem, né? A gente espera que a gente tenha conseguido ajudar vocês, a gente espera também acertar o tema, mas em breve terá outro vídeo, né, com mais temas que a gente sugere aí. Vai ter a parte 2 disso daqui. E, enfim, é isso. Não se esqueça de ver as resenhas de todos os livros que a gente citou aqui hoje. Sim. Que todos os livros que a gente citou tem resenha aqui no Valer um Livro. E a gente também tá correndo muito pra conseguir ler todos os livros dos vestibulares aí do Brasil. Se você clicar aqui, você consegue ver aqui ou aqui, eu nunca sei, mas é aqui em cima. Tá aqui. Clica aqui que vai aparecer a playlist. Clica no que aparece aí. Clicou. Clicou? A gente não vai deixar... Clicou, você tá vendo minha cara? A gente não vai embora daqui até você clicar. Aliás, aproveitando o negócio do clicar, clique. clica aqui no inscrever-se, que pode ser aqui também, porque eu nunca sei. Descrever o sininho, sabe? Pra você receber todas as nossas novidades em primeira mão no seu e-mail. A parte 2 desse vídeo. A parte 2 desse vídeo. A parte 3. Aqueles. Pode ser também. A parte 4. Os churros. Os churros. Na sua casa, na sua residência. Deus livre. Churros, já perdemos churros, no caso. Ele já tá dormindo há muito tempo. A gente só tá aqui pra esperar, na verdade, você ir pro outro vídeo. Será que foi? Tchau.